Você sabe como se dá a fase de aceitação na formação dos contratos? Como se dá a formação dos contratos entre ausentes? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. Eu já te convido a se inscrever no meu canal para que você possa receber as notificações toda vez que lançarmos um vídeo novo. E na pílula de hoje, nós vamos falar sobre a aceitação na fase de formação dos contratos e ainda como se dá a formação dos contratos entre ausentes. Lembrando que essa pílula jurídica faz parte de uma série de pílulas jurídicas onde tratamos sobre a teoria geral dos contratos. A aceitação nada mais é do que a aquiescência, a anuência a uma proposta que foi formulada. É preciso que essa aceitação ela seja feita pelo aceitante ou oblato e que chegue ao conhecimento do proponente. É importante observar que a aceitação ela deve ser despida, ela deve ser desprovida de qualquer vício do consentimento, sob pena de gerar a nulidade da aceitação e do próprio contrato. Para começarmos a analisar a aceitação, vamos conhecer o artigo 430 do nosso Código Civil. Artigo 430. Se a aceitação, por circunstância imprevista, chegar tarde ao conhecimento do proponente, este deve comunicá-lo imediatamente ao aceitante, sob pena de responder por perdas e danos. Segundo o artigo 430, se o proponente envia uma proposta e aquele que recebe a proposta a aceita, mas essa aceitação ela demora a chegar a conhecimento do proponente, de modo que ele não tem mais interesse em firmar o contrato. Então, o artigo 430 estabelece que o proponente deve comunicar imediatamente ao aceitante que a aceitação chegou fora do prazo que eles estipularam ou fora de um prazo razoável, de modo que ele, fazendo essa comunicação, ele não responde por perdas e danos em razão do contrato não se aperfeiçoar. Vamos agora conhecer o artigo 431 do Código Civil. Artigo 431. A aceitação fora do prazo, com adições, restrições ou modificações, importará nova proposta. Pelo artigo 431 do Código Civil, quando a aceitação de uma proposta ela traz em si modificações, supressões, adições, ou mesmo quando ela é apresentada fora do prazo, ela configura uma nova proposta, ou seja, uma contraproposta. E o proponente originário precisará aceitar aquela nova proposta, ou ele poderá não aceitá-la. O fato é que o envio dessa contraproposta, dessa aceitação com alteração da proposta original, não vai fazer com que o contrato ele se torne perfeito, porque será necessário a aceitação por parte do antigo proponente. Vamos agora analisar o artigo 432 do nosso Código Civil. Artigo 432. Se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa ou o proponente a tiver dispensado, reportar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa. Pelo artigo 432, nós conseguimos compreender que a aceitação ela pode ser expressa ou tácita. E temos que, naqueles negócios onde a aceitação ela dispensa a expressa aceitação, ou seja, que se admite a aceitação tácita, basta que decorra o tempo ou basta que haja entre o proponente e o aceitante a comunicação para que ela se torne aperfeiçoada e o contrato, então, ele surja. Com a observação de que, se a aceitação ou a recusa da aceitação ela não chegar num prazo razoável, o proponente tem que comunicar ao aceitante que a recusa não chegou no tempo esperado. Resumindo, podemos dizer
que quando houver facilidade de comunicação entre os presentes, basta que haja a manifestação expressa da aceitação, ou, se não houver essa manifestação expressa, que tenha passado um tempo razoável para essa aceitação tácita. Por outro lado, quando estivermos diante de partes ausentes, ou seja, que elas não estão em contato direto uma com a outra, é preciso observar o tempo de resposta, ou então se o negócio ele admite a aceitação tácita. Para melhor entendermos o assunto, é preciso nós compreendermos como a doutrina classifica a aceitação dos negócios entre os ausentes. A doutrina ela tem teorias que tratam sobre a aceitação entre ausentes. A primeira teoria é a teoria da cognição, que é aquela que exige sempre uma comunicação expressa entre proponente e aceitante, com o aceitante comunicando expressamente a sua aceitação. A outra teoria é a teoria da agnição, que é aquela segundo a qual não há necessidade de uma comunicação expressa entre o proponente e o aceitante, com o aceitante comunicando essa aceitação. Ela admite, portanto, a aceitação tácita. Essa teoria da agnição, se divide em 3 subteorias. A teoria da agnição se subdivide, então, em 3 subteorias. A primeira é a subteoria da declaração propriamente dita, segundo a qual a aceitação ela se formalizaria a partir do momento que o aceitante está redigindo a sua aceitação. A segunda subteoria é a subteoria da expedição, segundo a qual a aceitação ela se formaliza a partir do momento que o aceitante envia a sua aceitação. E a terceira teoria é a teoria da recepção, segundo a qual a aceitação se dá quando o proponente recebe a aceitação do aceitante. Vamos ver como o nosso Código Civil trata dessas subteorias. Para isso, precisamos analisar os artigos 433 e 434 do nosso Código Civil. Artigo 433. Considera-se inexistente a aceitação se antes dela ou com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante. Artigo 434. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos, desde que a aceitação é expedida, exceto, inciso 1º, no caso do artigo antecedente, inciso 2º, se o proponente se houver comprometido a esperar a resposta, inciso 3º, se ela não chegar no prazo convencionado. Se a formação do contrato, portanto, se der entre ausentes, fica claro que nosso Código Civil adotou a teoria da expedição como regra geral, ou seja, basta que o aceitante tenha expedido sua aceitação. Os artigos 433 e 434 trazem exceções à regra geral. Portanto, nosso Código ele adotou tanto a teoria da expedição como a teoria da recepção, sendo a da expedição regra geral e da recepção exceção a essa regra geral. Em que casos, então, que nós teremos a aplicação da teoria da recepção? Primeiramente, quando as partes convencionaram que o contrato só seria formado a partir do momento que o proponente recebesse a aceitação. Ou ainda, quando as partes firmaram que a aceitação deveria chegar dentro de um prazo estipulado. E também quando as partes tiverem convencionado a forma, o modo e o tempo em que essa aceitação deveria ser apresentada. Último ponto importante é nós analisarmos o artigo 435 do nosso Código Civil. Vamos a ele. Artigo 435. Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto. Por esse dispositivo, nós vemos que o local de celebração do contrato é o local onde ele foi proposto, pouco importando onde estava o aceitante e da onde ele enviou a aceitação.
nosso Código Civil privilegiou o local da onde foi feita a proposta como o local onde é formado o contrato. Esse era o conteúdo que tínhamos para essa nossa pílula jurídica. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. E também, se tem alguma sugestão de conteúdo, deixe nos comentários que nós vamos nos organizar para preparar uma pílula jurídica sobre o conteúdo que você sugeriu. Peço que você curta, comente e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso ao estudo jurídico descomplicado. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.